Bom, como vocês podem ver, o nosso Momento Pet de hoje é com um pet um pouco diferente do que aqueles que a gente está acostumado a trazer aqui no Vitrine. Então, hoje a gente vai falar sobre os coelhos aqui no Vitrine e quem participa com a gente aqui, né? Nós trouxemos uma especialista para falar sobre o assunto. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Amanda. Obrigada pelo convite. E temos um convidado especial aqui, apresenta ele pra gente. Esse é o Farofa, ele é um pacientinho meu, veio ser um astro hoje aqui na TV. Tá, então a gente... Ele tem uns 2 quilos, uns 2 quilos, aí, mas são vários tamanhos. É de acordo com a raça? Como que funciona essa parte? Existem diversas raças de coelho. Não sei nem te dizer quantas, na verdade, são muitas. Existe a raça, o Fusilupe, existe só Lupe, tem o Red Lion, tem mesmo. Uma cabeça de leão, ele tem tipo uma jubinha, né? São vários mesmo. Varia bastante as cores, os tamanhos. As pessoas conhecem, mas geralmente ele é usado para consumo humano, né? Então eles são criados para churrasquinho. Mas esse daqui é pet mesmo. Ele é conhecido, muita gente fala, tem um mini coelho. Esse é um mini coelho. Muita gente fala assim, eu comprei um mini coelho e ele já tá grande assim. Eu falo, não, ele é um mini coelho. Até 2,5 kg ele é mini coelho. Tem alguns mini coelhos que chegam a 3, mas daí já são meio obesos mesmo. Então, menor que esse aqui, não existe uma raça ou tem? Existe. Tem uma raça que é anão nova-zelandês. Ele fica menorzinho mesmo. É que nem uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa. Até desse aqui, pode ser que tenha menor também, mas conforme a genética dele. E daí todas as raças o pessoal pode ter em casa ou tem uma raça específica? Não, é bem tranquilo, assim, não existe ilegalidade quanto a ter coelhos. Apenas lebres, né, que é um parente distante do coelho, né, um coelho selvagem, digamos assim, esse não é permitido você ter em casa. Mas o coelho, qualquer raça, você pode ter sem problema nenhum. Então, às vezes a pessoa, né, o pessoal de casa, eu tenho um sonho, eu tenho vontade de ter um coelho. Você vai, tipo, numa pet ali, né, num pet e compra ele. Isso. Como qualquer... Não precisa de uma documentação especial, alguma coisa nesse sentido. É fácil, bem tranquilo. no caso. É fácil, um animal de fácil acesso. Tá, e agora vamos lá, né? Que nem nós temos o nosso amiguinho aqui, ele tem uns 2 quilos, ele tem um tamanho assim, um tamanho de um gato, um cachorro. Dá pra criar coelho em casa? Sim, muita gente tem, inclusive, no apartamento. Como eles não latem, né? É fácil de ter no apartamento por não ser um animalzinho barulhento. É um animal que pode emitir som, tá? Só que o coelho só grita, por exemplo, quando ele tá se sentindo muito ameaçado. É um comportamento de perigo, de fuga mesmo, que ele vai gritar, ou muita dor. Se não, é esse silêncio sempre. Então, muita gente prefere, inclusive, ter coelho a ter gatos e cães mesmo. E todos eles são dóceis, assim como esse aqui? Não. Alguns detestam colo. Inclusive, eu tenho muitos pacientinhos que são coelhos e eu coloquei lá no meu Instagram uma enquete assim, gente, quem quer me emprestar o coelhinho pra ir pra TV? Aí algumas pessoas mandaram, meu coelho odeia humanos. É comum, porque assim, eles são animais que são mais independentes. Eles gostam do carinho, sabe aquela coisa de gato que quer o carinho na hora que ele tá afim? O coelho tem muito disso. Mas alguns amam o colo, é questão de personalidade mesmo. E outro detalhe, a gente até comentava aqui antes, por exemplo, o pessoal de casa, eu quero dar um pro meu filho. Bom, a gente já percebeu que o coelho, ele talvez, né, depende muito da personalidade de cada um, Sim. Talvez ele não seja tão dócil assim. Então, pra quem tá pensando em ter com criança, é bom tomar cuidado? Muito. Assim, o coelho é um animal que ele é uma presa, né? Ele é uma presa, então ele é muito mais susceptível a sofrer com o estresse do que cachorro e gato, por exemplo, tá? Então, assim, evitar locais muito barulhentos, evitar muita bagunça e luzes. Então, depende da criança, não do bicho, né? Porque a criança tem que entender que é um animal delicado, é um animal que não pode estar na folia, sabe? Alguns até gostam, mas geralmente eu tenho um pacientinho que ele era de uma casa com uma criança pequenininha e o pobre coitado, ele é muito estressado. Ele foi doado porque a mãe viu que não tinha convivência, porque o pobrezinho vivia assustado, acuado. Ela acabou doando, eu ajudei na doação. A família nova não tem crianças, mas ele até hoje, como a infância dele, ele passou uma infância meio com medo, até hoje ele é bem assustado, assim, é um pouco mais tranquilo, mas ele continua com essa
essa questão do medo. Então, a gente tem que saber escolher bem, sabe? Muita gente fala assim pra mim, ai, tá chegando a Páscoa, eu quero dar um coelhinho pro meu filho. Eu sempre falo, gente, coelho não é brinquedo, né? Dê um ursinho de pelúcia, dê um chocolate. Eu sei que o encanto da Páscoa é o coelhinho da Páscoa, mas eu atendo logo assim, um mês, 40 dias depois da Páscoa, eu atendo muitos coelhos encontrados. Porque depois que a pessoa descobre que eles têm necessidades especiais, que não é tão fácil, às vezes as pessoas abandonam ou acabam doando. Então, tem que pesquisar bem sobre a espécie, sobre a alimentação, sobre os hábitos, porque esses pets não é igual cachorro e gato que se adaptam bem à nossa rotina. É a gente que tem que adaptar a nossa vida para ter eles, sabe? A gente tem que mudar muitas vezes coisas na nossa vida pessoal para dar uma vida saudável para o animalzinho. Você comentou que eles precisam de cuidados especiais. Então, o que seriam esses cuidados especiais? Por exemplo, verdura, né? Eles têm que comer verduras frescas. A dieta do coelho é composta 70% por verduras frescas e 30% por ração. Então, assim, um coelhinho igual o Farofa come 30 gramas a 40 gramas de ração por dia. E o resto, ele tem que comer muita verdura mesmo. E não é todo mundo que tem uma horta em casa ou um monte de salada verdinha comprada fresca dentro da geladeira, né? Então isso já é uma coisa que geralmente limita. Se você não tem o hábito de comer salada em casa, você nem tem folha dentro da geladeira. É uma coisa que pode ser uma objeção antes da pessoa comprar um coelhinho. Outra coisa, a urina deles tem um odor um pouquinho mais forte, para quem não é acostumado com o coelho. Ele até aprende a fazer no local, né, na caixinha, igual o gato, por exemplo. É uma questão dos mamíferos, né? Eles aprendem o local certo, com uma certa facilidade, porque eles precisam de hábitos, né, de rotina. Mas mesmo assim, o odor é um pouco mais forte do que um xixi de cachorro. E tem gente que não se dá bem com cheiros, né? E outra coisa, olha só na sua calça, o tanto de pelo que tem aí. Então, assim, coelhinho solta muito pelo mesmo, ainda mais agora nessa época que a gente tá em troca de estação. Troca de estação é quando eles têm que trocar de roupa para se preparar para a próxima estação. Então, eles soltam muito pelo mesmo, a gente tem que ter o hábito de escovação diária para remoção mecânica, né, desses pelos aí. Senão eles igual o gato, eles são autolimpantes, né? Eles se lavam e eles engolem muito pelo igual o gato. Porém, a estrutura anatômica dos coelhos não permite que eles vomitem. Então, eu atendo muito coelho com problema de saúde, com constipação, por exemplo, porque engole tantos pelos, esses pelos ficam trancados no intestino ali porque eles não conseguem vomitar e assim eles têm problemas sérios de saúde por estar trancado mesmo, por conta dos pelinhos. Então, o hábito de escovação é muito importante para quem tem um coelhinho. Você tem que ter tempo para isso, né? Então, se você está pensando em ter um coelho, saiba que vai dar trabalho. Você falou, né, que eles são autolimpantes. Então, quem tem o coelho como pet não pode dar banho. Não dá banho. Inclusive, é perigoso o banho para eles. Primeiro que esse pelo é muito denso. Você encostando aí, você já tá percebendo que parece de gato. Mas é mais denso do que um pelo de gato. Então, se ficar úmido, é muito fácil de ter uma dermatite, algum problema de pele por conta disso. Além disso, é muito fácil você intoxicar um coelho. Então, shampoo neutro, de criança, não. A gente não usa produto neles, tá? A gente, não é recomendado. Ele tá pedindo carinho. Ah, meu Deus! Não é recomendado mesmo a gente passar produtos neles, shampoo a seco, shampoo de nenhum tipo, não é recomendado. É só realmente a escovação e quando ele, sujou aqui a patinha, alguma coisa, aí você limpa com lencinho umedecido, alguma coisa assim. Mas banho a gente não faz. Eles são autolimpantes, eles se limpam e a gente escova, apenas. Certo. E outra característica, quando as pessoas têm pet, tipo, tá estressado, leva pra passear, né, os enriquecimento ambiental que fala, de colocar brinquedinho, de colocar coisas diferentes pra eles comerem. Eles também precisam disso? É diferente pra eles? É diferente porque tem que cuidar com o que eles vão comer, né? Se você colocar... Não é todo coelho que vai roer o tapete. Mas a maioria vai. Alguns que não gostam. Então, assim, eles precisam de coisas de madeira. Então, assim, se você não quer que ele coma os seus móveis, você tem que dar coisas de madeira pra ele roer, né? Porque, assim, os dentes dos coelhos crescem a vida inteira. Muita gente fala, o coelho é roedor. Não, ele não é roedor. Ele não é classificado como um roedor. Ele é um lagomorfo. É diferente de roedor.
Os lagomorfos, então, tal como os roedores, os dentes deles crescem a vida toda. E para eles não terem problemas de dentes, eles precisam comer coisas que desgastem esses dentes. Quando eles comem, então, madeira ou até mesmo papelão passa tranquilo por ali, eles raspam o dente de cima com o de baixo, fazendo movimentos assim e assim, e isso faz o desgaste dentário. Então, eles precisam, sim, do enriquecimento ambiental com madeira, às vezes você colocar galho de árvore frutífera, né? Não tem problema, macieira, galho de jabuticaba, tudo isso é legal pra gente colocar pra eles roerem. O feno também é oferecido como alimento, né? Eles comem o feno e também ajuda no desgaste dentário e a própria verdura também ajuda. Só que eles querem brincar, né? Então colocar coisas de papelão, rolinho de papel higiênico com o feno dentro, pode colocar como brinquedinho. E existem diversas coisas que você pode estar inventando moda, né? Mas eles precisam roer também coisas. Certo, e pra gente finalizar, um detalhe interessante desse camaradinho que está aqui participando com a gente hoje é que ele tem os irmãozinhos dele, né? Então ele convive com outros animais de estimação. Quando se trata de outros animais, eles são sociáveis? Dá pra você ter mais de um em casa? Depende. No caso do Farofa, ele convive com o Flocos, o Pipoca, o Quindim e o Farofa. São 4 coelhinhos na casa. São todos machos. Porém, a convivência só entrou em harmonia quando todo mundo foi castrado. Por questão de disputa de território mesmo, eles são animais territorialistas. Eu tenho poucos pacientes que, assim, já são idosos e nunca tiveram um problema com território e não precisou ser castrado. Até a fêmea, tá? Tem gente que fala assim, ai, a minha coelha, ela tá no cio. Não, a coelha a gente não sabe quando ela tá no cio. Ela não tem sangramento, ela não tem mudança de comportamento, ela não tem alguma alteração hormonal que a gente saiba que ela tá no cio. Quando você percebe que a tua coelha tá teoricamente no cio porque ela tá com alguma mudança de comportamento, geralmente é algum problema de saúde do sistema reprodutor. Então, às vezes ela tem ovário policístico, ou um tumorzinho nos ovários, alguma coisa de errada tá acontecendo. A gente não costuma saber que ela tá no cio, sabe? Mas assim, só de ter, então, um coelho sozinho, eu posso ter um macho sem ter outros e precisar castrar, porque às vezes ele faz xixi no seu sofá, ele sobe na tua cama de madrugada e faz xixi no seu travesseiro. Então, isso é por territorialismo, para demonstrar que ele é dono daquele lugar. Então, a castração é indicada nesse tipo de situação. E quando você tem outros, então, é muito comum os coelhos, por exemplo, eu tenho 2 machos não castrados. Para mostrar que eu mando nesse lugar, um mordeu o testículo do outro. E daí eu precisar fazer uma castração de emergência porque já está exposto. Então, castração de todo mundo é indicado quando você quer ter mais de um. Então, a dica final aqui para você que está pensando, que tem vontade de ter um coelho, é entender que um pet não é um brinquedo e que você tem que ter plena consciência de que dá trabalho, principalmente esses que são diferentes, né? Mais especiais. Isso mesmo. Bom, então quem tiver um pet já nesse sentido em casa, tá querendo adquirir um, tá com dúvida ainda, quer falar com uma profissional, como que faz para entrar em contato? O meu Instagram é Adriane HP Vet. A gente vai deixar escrito, eu acho, aqui. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e quando precisar é só me chamar que eu volto com outro bichinho. Isso aí, obrigada você também pela sua participação, você fez toda a diferença aqui na nossa matéria de hoje, hein, cara? Muito obrigada. E agora vocês seguem com o nosso Vitrine Revista e até a próxima. Até!